Muitos países têm um problema com pessoas com excesso de peso. Isso acontece porque algumas empresas só se preocupam em ganhar dinheiro, não importa se você é saudável ou não. Vou contar a história do país com maior taxa de obesidade do mundo. Você acha que é os Estados Unidos? Na verdade, é um país pequeno no Oceano Pacífico, chamado Nauru. Lá, mais de 60% das pessoas têm excesso de peso, e quase 90% estão acima do peso. Já imaginou um país onde 9 em cada 10 pessoas têm excesso de peso? Como isso é possível? Isso tem a ver com algo chamado capitalismo de amigos. Aqui está uma coisa importante. Há uma diferença entre com excesso de peso e obeso. Usamos algo chamado IMC, que é bem fácil de calcular. Você verifica sua altura e peso, e com isso, pode descobrir seu IMC. Com base no IMC, há 4 categorias: abaixo do peso, peso normal e saudável, excesso de peso e obesidade. No entanto, não se preocupe apenas com o IMC. Ele não conta toda a história. Outros fatores, como força, resistência e flexibilidade, também importam. Pode ser que você esteja saudável mesmo se tiver um IMC na categoria de excesso de peso. E se você tiver muita massa muscular, seu IMC pode indicar excesso de peso, mesmo que você não esteja doente. Portanto, lembre-se de que a saúde não é apenas sobre o seu peso. Você pode ser saudável mesmo que tenha excesso de peso, especialmente se for uma pessoa com muita massa muscular. Mas, em geral, estar na categoria de obesidade é um problema. Estudos mostram que a obesidade aumenta o risco de várias doenças, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas, derrame, doença hepática gordurosa, doença renal, problemas na gravidez, depressão e alguns tipos de câncer. Em 2013, a Associação Médica Americana reconheceu a obesidade como uma doença. Nauru é o país mais obeso do mundo, mas não está sozinho. Outros países do Pacífico também enfrentam esse problema. Eles têm praias bonitas, recifes de coral e florestas tropicais, então você pensaria que as pessoas são saudáveis. No entanto, eles estão no topo da lista de obesidade. O que esses países têm em comum? Eles são pequenas ilhas no Oceano Pacífico. Viver em lugares lindos como esses faz parecer que todos devem estar saudáveis. No entanto, a história de Nauru é triste. Nauru é uma ilha minúscula, a terceira menor do mundo, com apenas 12.500 habitantes. Era intocada até que os europeus a descobriram em 1798. No século XIX, os europeus trocavam álcool e armas por água potável, cocos, frutas e óleo de palma. Isso levou a uma guerra civil de 10 anos e uma redução na população pela metade. Mais tarde, o Império Alemão ocupou a ilha, e em 1900, o fosfato, um mineral valioso, foi descoberto lá. Isso levou a um acordo com a Alemanha e, posteriormente, a administração conjunta do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. O fosfato foi explorado e esgotado, devastando a ilha. Então, essas pequenas ilhas paradisíacas enfrentaram muitos desafios ao longo dos anos. Esses desafios contribuíram para o problema de obesidade que enfrentam hoje. As reservas de fosfato de Nauru foram vendidas a preços muito baixos para agricultores na Austrália e na Nova Zelândia. As pessoas de Nauru receberam muito pouco em troca, apenas alguns centavos por tonelada de fosfato. Enquanto isso, os comissários de fosfato britânicos estavam vendendo fosfato por um preço muito mais alto na Austrália. Em 1942, Nauru foi capturada pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, e as pessoas enfrentaram atrocidades, como campos de trabalho forçado e assassinatos em massa. Após a guerra, o país voltou à administração do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. A indústria de fosfato foi retomada, e as exportações aumentaram. No entanto, mesmo em 1968, as pessoas de Nauru recebiam muito pouco dinheiro em comparação com o que as empresas ganhavam exportando os recursos do país. Em 1964, o governo australiano ofereceu a mudança das pessoas de Nauru para uma ilha próxima e dar a eles cidadania australiana, mas eles recusaram, querendo manter sua identidade única. Eles conseguiram sua independência em 1968. Após a independência, os políticos continuaram a explorar a mineração de fosfato, ignorando o impacto negativo em seu país. Mais da metade da terra em Nauru foi usada para a mineração de fosfato, enquanto a terra residencial diminuía. O governo acumulou riqueza, tornando Nauru o segundo país mais rico do mundo em PIB per capita em 1975, após a Arábia Saudita.
No entanto, é importante notar que essa riqueza não se traduziu em igualdade para os cidadãos. A maioria das pessoas não viu os benefícios dessa riqueza. O governo conseguiu alguma compensação financeira dos governos da Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha pelo saque de recursos. Eles construíram várias infraestruturas, como uma companhia aérea e hotéis, e algumas pessoas compraram carros esportivos de luxo. As pessoas foram incentivadas a não questionar as atividades dos líderes em troca de isenções fiscais e benefícios gratuitos. Seus filhos podiam estudar em universidades australianas com desconto. Em 1982, Nauru era um lugar com cuidados médicos e odontológicos, transporte de ônibus gratuito, jornais do governo, e a maioria das pessoas estava empregada no governo ou na indústria de fosfato. A vida parecia boa, quase como viver no paraíso. No entanto, na mesma época, um artigo no New York Times alertou que as reservas de fosfato estavam se esgotando e previu que em 10 anos o fosfato acabaria. O ministro das Finanças de Nauru na época, James Bopp, respondeu que o amanhã cuidará de si mesmo, sem planos para o futuro. Nos anos 1990, as reservas de fosfato diminuíram, muitos investimentos internacionais falharam, as companhias aéreas enfrentaram perdas e o turismo não decolou. A economia estava à beira do colapso. Em 2001, a Austrália estabeleceu um centro de detenção de refugiados em Nauru, que abrigou refugiados de vários países. Embora tenham sido pagas taxas a Nauru pela Austrália, o centro de detenção foi duramente criticado devido às péssimas condições de vida. Até 2010, o fosfato estava esgotado, o desemprego estava alto, e os impactos das mudanças climáticas eram evidentes. No entanto, a mineração de fosfato era a principal responsável pelo estrago em Nauru. Hoje, 90% da terra no país é inútil devido à mineração. A água subterrânea está contaminada com cádmio, um metal tóxico, tornando a água potável inacessível. As pessoas agora dependem de alimentos importados, principalmente da Austrália e da Nova Zelândia, e a maioria desses alimentos é processado e enlatado, com um alto teor de sal, açúcar e ingredientes artificiais. Como resultado, a taxa de obesidade em Nauru disparou, tornando o país mais obeso do mundo. Outras ilhas próximas, como Samoa Americana, também enfrentam desafios alimentares significativos. No Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, as pessoas comem peru, mas há uma parte do peru que ninguém quer, o traseiro, uma glândula oleosa que ninguém come por ser extremamente insalubre. No entanto, algumas empresas decidiram vendê-la a países mais pobres por preços baixos. Em Samoa, esse prato se tornou uma iguaria nacional e contribuiu para a alta obesidade. Os samoanos consideram os rabos de peru uma iguaria e os importam dos Estados Unidos. Essa parte do peru é rica em gordura e é jogada fora nos Estados Unidos, mas é apreciada em Samoa, onde se tornou um fator significativo para a obesidade. Em 2007, Samoa tentou proibir a importação de rabos de peru, mas a Organização Mundial do Comércio exigiu que permitissem o livre comércio, resultando na revogação da proibição em 2013. Uma história semelhante ocorre com as abas de carneiro. Em Tonga, as altas taxas de obesidade e diabetes foram parcialmente atribuídas ao consumo de abas de carneiro, que são ricas em gordura e calorias. Essas abas são exportadas da Nova Zelândia, onde são muitas vezes usadas como alimento para animais de estimação, e importadas por Tonga. Tudo se resume a questões econômicas, onde é mais lucrativo vender peixes saudáveis para o exterior e importar comida barata. Infelizmente, isso afeta a saúde e a biodiversidade desses países. As ilhas no Pacífico, como Nauru, costumavam ser conhecidas por sua incrível vida selvagem e vegetação, mas a mineração de fosfato e a importação de alimentos não saudáveis mudaram essa paisagem. Hoje, Nauru lidera a lista dos países menos visitados, pois quase ninguém quer visitar um lugar onde a obesidade é generalizada. Há 35 anos, Nauru era o segundo país mais rico do mundo, mas agora é o menos visitado. A obesidade é uma grande preocupação, inclusive entre crianças. O governo tenta incentivar a atividade física, mas muitos optam por usar um veículo em vez de caminhar. A falta de tempo para comer saudável e se exercitar é um problema comum. Muitos recorrem a fast food por conveniência. É importante lembrar que ser saudável é simples, comer bem e se exercitar regularmente. A situação de Nauru é um exemplo do impacto das empresas de fast food. O México, por exemplo, tem altas taxas de obesidade devido ao alto consumo de refrigerantes. Não devemos culpar os cidadãos, mas sim as empresas e governos que priorizam o lucro em detrimento da saúde pública.
É crucial responsabilizar as gigantes corporações que não se importam com a saúde da população e incentivam o consumo de alimentos não saudáveis. A obesidade é um grande problema nos Estados Unidos, Austrália e México, em grande parte devido ao consumo de alimentos não saudáveis. Além disso, o México é afetado pela corrupção e desigualdade, o que contribui para o problema. Grandes empresas de alimentos não têm escrúpulos e vendem produtos não saudáveis, priorizando o lucro em detrimento da saúde. O fenômeno da obesidade se espalha por várias regiões do mundo, incluindo o Oriente Médio, Norte da África e até mesmo em países como a Índia. Urbanização centrada em carros nos Estados Unidos contribui para a falta de atividade física, uma vez que as pessoas dependem dos veículos para tudo. Em contraste, países com sistemas de transporte público bem desenvolvidos e infraestrutura amigável para pedestres e ciclistas têm taxas mais baixas de obesidade. Há muitas lições a serem aprendidas com essa situação. Se você tiver tópicos relacionados que gostaria de ver em vídeos futuros, sinta-se à vontade para comentar.